Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje, nossa fonte é um clássico, né? Um fichamento de O Caso dos Exploradores de Cavernas. Aquela alegoria jurídica famosa do Lon Fuller, lá de 1949. E a nossa missão aqui, então, é mergulhar fundo nesse caso fictício para entender, na prática, como diferentes filosofias do direito aparecem, sabe? Nas decisões dos juízes. É quase um laboratório, né? E o cenário, bom, é super tenso. 5 exploradores. Eles ficam presos numa caverna. Isso, por causa de um deslizamento. Exato. Sem comida, isolados. Aí eles conseguem contato com o resgate, mas a notícia não é boa. Descobrem que a espera vai ser longa demais. Ninguém ia sobreviver sem fazer alguma coisa drástica. Uhum. E aí que surge a questão central, né? O Roger Wetmore, ele propõe um sorteio. Sim, para sacrificar um deles, para que os outros pudessem se alimentar. Uma ideia extrema, e o próprio Wetmore, que depois tenta voltar atrás no acordo, acaba sendo o sorteado. Pois é. E ele é morto e consumido pelos outros 4. Nossa! E esses 4 sobreviventes são resgatados depois. Aliás, num resgate que custou a vida de 10 operários. É importante lembrar. Sim, um custo altíssimo. Mas aí, claro, eles são acusados de homicídio. A lei lá de Newgate era bem taxativa, né? Direta. Quem quer que intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte. Sem muita margem. E o caso vai parar na Suprema Corte. Ok, então. Vamos desempacotar isso. A riqueza toda da obra não está nem tanto no caso em si, mas nessas visões dos juízes, certo? Exatamente. É aí que a mágica acontece. As 5 opiniões dos juízes são tipo um mapa das grandes correntes do pensamento jurídico. Legal. Por onde a gente começa? Podemos começar, talvez, pelo positivismo jurídico, que está bem representado ali pelo presidente Trupani e pelo juiz Kim. Ah, os legalistas. Isso. Para eles, a letra da lei é clara. Mataram, mataram. Então são culpados. A lei diz isso. Mas, peraí, eles não chegam exatamente na mesma conclusão prática, né? Não, e isso é interessante. O Trupani, ele aplica a lei, diz que são culpados, mas ele sugere que o Poder Executivo dê a clemência, o perdão. Uma saída política, digamos. É. Já o Kim é inflexível. Para ele, juiz aplica a lei e ponto final. Não tem que misturar com moralidade, com opinião pública, com clemência. Separação total. Total. O trabalho do juiz é técnico, aplicar a norma como ela está escrita. Então, para Kim, culpados. Fim de papo. Entendi. A lei acima de tudo, mas com essa diferença sobre o que fazer depois. E quem pensa o contrário disso? Quem vai para outra linha? Aí entra o juiz Foster, ele traz a perspectiva do direito natural. E ele vem com 2 argumentos bem fortes. Conta aí. Primeiro, ele diz que lá dentro da caverna, isolados da sociedade, a lei de Newgate simplesmente não se aplicava. Eles estavam num estado de natureza. Como assim? Tipo, outra realidade, outras regras. Exatamente, onde eles criaram ali na urgência as próprias regras para sobreviver. Um novo contrato social, digamos. Então, a lei civil de fora não alcançaria eles lá dentro. Interessante. E o segundo argumento? O segundo foca no propósito da lei. Para que serve a lei de homicídio? Para dissuadir as pessoas de matar, né? Para evitar assassinatos. Certo. Mas essa lógica, segundo Foster, não se encaixa nessa situação, porque a alternativa para eles era a morte certa de todos. Então, condenar não cumpriria o propósito original da lei. Por isso, ele vota pela absolvição. Aqui é onde fica realmente interessante, porque as visões são muito diferentes. E tem o juiz Hand também, que parece olhar para um lado completamente diferente ainda. Opinião pública. É isso. Exato. O Hand é o realismo jurídico na veia. Ele é super pragmático. Ele diz, olha, a gente precisa pensar nas consequências práticas da decisão e no que a sociedade pensa. E o que a sociedade pensava. A maioria era a favor da absolvição ou de uma pena bem leve e simbólica. Para o Hand, ignorar isso e aplicar a lei friamente ia criar
um abismo entre a justiça oficial e o senso comum. Prejudicaria a harmonia social. Faz sentido, pragmaticamente falando. Ele quer um resultado que funcione na vida real. Isso. Então, voto pela absolvição também. Bem diferente do Kim, hein? Que nem queria ouvir falar de opinião pública. E no meio dessa briga toda, tem um juiz que trava, né? Juiz Tettin. Ele é a personificação do dilema do ceticismo. Ele critica os argumentos do Foster, acha essa ideia de estado de natureza meio complicada, difícil de aplicar. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de mandar aqueles homens para a morte o perturba demais. Ele fica preso ali, sabe? Entre a lógica jurídica, que aponta para a condenação pela lei escrita, e a emoção, a empatia pela situação deles. Nossa, dá para sentir a angústia dele lendo o voto. Essa paralisia é muito forte. É. E levanta uma questão super importante sobre os limites da racionalidade no julgamento, né? Como ele não consegue conciliar razão e emoção, o que ele faz? Ele se abstém. E com a abstenção dele? Aí complica, porque fica um empate. 2 juízes pela condenação, Trapani e Kim, e 2 pela absolvição, Foster e Hand. E no empate? Prevalece a decisão do tribunal inferior, que era pela condenação. Os exploradores são condenados à morte. Que desfecho. Então, o que tudo isso significa? Por que esse caso, mesmo fictício de 1949, continua tão relevante até hoje? Olha, se a gente conecta isso tudo, a obra é genial porque ela ilustra de forma muito clara esse choque eterno de visões de mundo, né? A lei como ela é, o positivismo, versus a lei como ela deveria ser, ou ligada a uma moral maior, o direito natural. Ela questiona o papel do juiz. Ele é só a boca que repete a lei ou ele tem espaço para interpretar, para buscar justiça no caso concreto? E escancar essa relação que é super complexa e muitas vezes desconfortável entre o direito e a moralidade. E nos força a pensar, né? Para que serve a lei no fim das contas? Qual o propósito dela? Exato. E vai além do direito, né? Toca em ética, em como a gente lida com escolhas impossíveis, em situações limite, revela as tensões que existem em qualquer sociedade sobre o que é justiça. Com certeza. É um espelho de muitos dilemas nossos. E para deixar uma pulga atrás da orelha, né? Uma provocação que sai do material. Se um dos objetivos da lei penal é a dissuasão, é evitar que crimes aconteçam, qual o valor dissuasório real de condenar essas pessoas que agiram acreditando e com confirmação médica que a única alternativa era a morte de todos? Será que uma condenação assim cumpre mesmo a função da lei naquele cenário tão específico? Ou acaba sendo só uma aplicação cega da regra, sem considerar o contexto e o propósito? Fica aí para pensar.